Bom dia, Maíra. Vou falar antes que tu escreva. Bom dia, flor do dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Ah, botei antes de ti, viu? Te vi entrar, já veio a tua frase na minha mente. Como as pessoas deixam frase que marcam na nossa vida, né? Os meus coaches falam que a minha é joga duro, é um passo de cada vez, cada passo bem dado. A Maíra é bom dia, flor do dia, te amo. Bom dia, mãe. Acordou agora, foi? Sabe que eu botei ali, ó. Tira a culpa e vive em paz. Chegamos, 49º dia. Sábado. Confere aí, produção. E tem pessoas aqui que estão fazendo e o sonho delas é se sentir em paz, sem culpa, se sentir bem. Por algum erro que cometeu, por um arrependimento que veio dos atos, das atitudes, das coisas que ela falou. E depois das lives, se vocês quiserem, podem mandar mensagem para mim, falando o que vocês querem que eu traga, porque eu vou trazer sempre o pedido de vocês, sem falar quem, a menos que a pessoa queira ser identificada. Então, falar sobre isso, sobre a culpa hoje. Porque uma coisa eu quero falar, assim, para quem tá nesse programa, para conseguir a paz espiritual, paz do pensamento, acalmar o coração, para se sentir durante o dia realmente sem esses respondentes emocionais. O que são os respondentes emocionais? Quando eu sinto culpa, uma pessoa sente culpa, ela fica nervosa, baixa autoestima, sente ansiedade. Então, quando a gente consegue resolver essa questão, porque a culpa, gente, ela é um sentimento natural. Tem gente que fala, ai meu Deus, eu tô sentindo culpado. É um sentimento natural porque a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, de acordo com o padrão de cada um, né? Porque o que é certo para um, às vezes não é errado para o outro. Mas a gente sabe o que a gente fez que talvez prejudicou, o que a gente fez que talvez não era para ter feito. Então, a culpa é natural. O que não é natural? Quando tem essa intensidade a ponto de a pessoa querer fazer um programa, querer livrar aquele sentimento de dentro dela. Porque acaba minando o timo, imunidades, toda aquela questão que a gente já sabe quando baixa a nossa imunidade, de acordo com a energia que a gente tem, das sensações que a gente sente quando acessa um pensamento de um ato que a gente fez, né? Então, assim, ó, o que a gente pode falar? Esperança, persistência, constância. Eu vou dar um exemplo meu para não dar o exemplo da pessoa que fez o pedido. Blaíra, me fala um pouquinho sobre sentir culpa e sobre um erro que eu fiz. Para quem quer realizar seus sonhos e às vezes pode ver que meteu os pés pelas mãos, por exemplo, e fez alguma coisa que identificou que é errado. Eu vou falar sobre mim, tá? O que aconteceu? 2019, eu tava com meu livro terminando, escrevendo um livro, terminando. Só que eu queria lançar em 2020, entrou a pandemia, aquele problema todo, e eu esperei porque eu tava ainda juntando as peças, escrevendo melhor o meu livro. Quando foi agora, esse ano de 2022, o meu livro pronto, marquei uma reunião com a editora para apresentar meu livro. Só que meu livro eu não salvei na nuvem, eu salvei no computador, num arquivo que tinha uma capa. E antes da reunião, olha, falando de culpa, tá, gente? E antes dessa reunião, eu entrei no computador ali, acessei e comecei a apagar imagens. Para deixar o computador mais limpo ali pro lado de fora, para depois ter tempo de me apresentar o meu livro para a editora, que é do Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, apaguei. Quando chegou na hora da reunião, eu comecei a procurar o livro, que eu já tinha feito 2 anos escrevendo. Tem gente que termina em 3, 4 meses, 5, 6. Eu levei 2 anos, que tinha vários detalhes, datas e tal. Lá pelas tantas, o pessoal da editora estava aqui comigo e eu não achava o livro. Eu fui perceber que eu tinha deletado o livro que estava pronto e que eu ia apresentar para lançar esse livro.
Me deu um desespero na hora, eu falei, meu Deus! E a gente começa a se xingar, vem aquelas coisas, como que eu pude fazer isso? Porque eu deletei no MacBook, Command X, vai para a lixeira, e depois eu fui para a lixeira e deletei a lixeira. E quando eu deletei a lixeira, corrompeu o arquivo. Depois eu contratei um rapaz para tentar recuperar, ele falou, Blaíra, tá corrompido, não tem como. Foi um erro que eu cometi. Eu me culpei na hora, eu falei, como assim? Eu tenho a reunião, é um trabalho que eu venho fazendo, que eu quero apresentar, eu quero lançar o livro hoje, e aconteceu isso. Pessoas que pode estar acontecendo com várias situações parecidas de cometer um erro desses, não só para si, mas para outras pessoas, e ficar focando naquela culpa, alimentando aquela culpa, por que que eu fiz isso? Na hora, eu vou falar para vocês, eu acho que durou a noite para eu passar essa fase, que eu fiquei pensando, eu não acredito, agora eu não vou fazer mais, porque eu tô 2 anos, da onde que eu vou lembrar de todos aqueles dados que estavam acontecendo, que eu queria contar tudo com detalhe. E eu dormi pensando, aí pedi desculpa pro pessoal que estava na reunião comigo e não consegui recuperar. No outro dia eu pensei, eu vou focar na solução, que é o que eu vou falar para vocês. Eu vou focar na solução, eu vou mudar o nome do livro e eu vou escrever o livro em outro contexto. Não vai ser mais aquela Blaíra de 2, 3 anos atrás, vai ser a Blaíra de agora. E eu comecei a escrever, noites adentro, escrevendo. O livro tá quase pronto, tá, gente? Comecei agora, tá quase pronto. Vou entregar para vocês em breve esse livro também, como uma forma de persistência, de esperança, de fé e de constância. Porque eu poderia sim ficar naquela, eu tava escrevendo um livro e contar hoje uma outra história. Falar que eu sou uma escritora, que eu tava escrevendo, só que aconteceu esse problema, que eu fui a culpada e o livro sumiu. E aí eu prefiro contar outra história, que é essa que eu tô contando, que estava pronto realmente, comecei do zero, e quando eu comecei do zero, eu comecei a olhar para aquelas feridas que eu conto do livro, que vocês vão ter acesso, que eu vi que a primeira vez que eu escrevi o livro, eu estava ainda me curando daquela situação que me trazia uma certa tristeza. E hoje, escrevendo o livro, eu vejo que foram experiências necessárias para a minha evolução, para estar aqui hoje compartilhando com vocês. A força, a persistência, todo esse pensamento positivo. Então, para quem realmente está hoje numa situação que meteu os pés pelas mãos, que errou com alguém, que está se sentindo culpado, começa a olhar para si e ver que está tudo bem. Liberar. Porque aqui, ó, eu tenho várias perguntas que as pessoas perguntaram. Ah, Blaíra, o que eu posso fazer? Mas aceita o ocorrido, foi o que eu fiz. Parar de se culpar e focar na solução. E se o erro for com outra pessoa, faz a tua parte. Reconhece e faz a tua parte. E o resto não depende de você. Então, tentar olhar para a solução dos nossos problemas quando a gente se sente culpado é muito importante. Outra questão que eu já me senti culpada também foi quando eu bati o carro. Por isso que é importante a importância da inteligência emocional e de a gente ter paciência. Uma vez eu estava saindo da minha garagem, o portão ele abria para cima. A gente com pressa, impaciente muitas vezes, isso no Brasil, quando eu morava no Brasil. Eu dei a ré e fui, só que eu não vi que o portão não estava totalmente aberto. E fui com tudo, bati no portão. O carro tinha 1 semana, carro novo. E por que acontece essas coisas? Porque às vezes a gente está com pressa. Existem acidentes que acontecem, a gente está caminhando na rua e acontece uma coisa. E existe quando a gente está estabanado, quando a gente tem a pressa, quando a gente não tem a paciência, quando a gente não é observador. Por exemplo, estou fazendo alguma coisa em casa, com pressa, estabanada, deixo, cai, quebra. É um acidente, mas é um acidente ocasionado por mim. Então hoje vamos olhar realmente assim, ó, como é que tá nosso ritmo? Será que a gente tá, quando eu deletei o livro, eu tava vendo ou eu tava no automático, queria deletar com pressa porque eu queria ser atendida? Então às vezes, diminuir um pouco o ritmo que a gente tá, é o maior aprendizado que a gente pode olhar para uma história que a gente fez, algo não tão positivo, e olhar e falar, se eu tivesse tido mais paciência, se eu tivesse diminuído o ritmo, até da palavra que eu falei,
hoje estaria eu ia falar italiano, estaria totalmente diferente a situação. Para entregar a oração, mas antes eu vou deixar aqui, ó, o livro que eu anotei para vocês. Já leram o livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar? Já ouviram falar a história de Amir Klink? A história de navegação? Um homem que ele fazia uma travessia da África para o Brasil. Ele viu que durante aquele período que ele estudava para fazer essa travessia, ele via todas as histórias das pessoas que não obtiveram êxito. Ele foi o primeiro a fazer a travessia num barco a remo, tá, gente? E ele viu que as pessoas queriam fazer a travessia sem focar na solução. E todos acabavam capotando o barco, virando o barco. O que ele fez? Querendo fazer a travessia, procurou um engenheiro, fez um barco que conseguiria capotar e voltar sem ir para o fundo. E assim foi. Ele conta que entendeu, olha só, que os navegadores anteriores não deram certo pelas condições do mar. E todos acabavam capotando. E ele foi o primeiro homem a fazer esse feito de ir lá da África para o Brasil num barco a remo. O que ele fez? Focou na solução. Teve persistência, fez um planejamento e focou. Eu sei que vai chegar um momento do mar que eu vou capotar. E eu vou estar preparada. Porque eu me planejei e eu identifiquei o problema que eu ia passar. Então, às vezes, a gente sabe, para realizar os nossos sonhos, que tem situações ali que a gente vai passar. Mas quando a gente está preparado, o barco capota, mas ele volta. E a gente está ali, vibrando positivamente, porque a gente sabia que aquele momento, aquele percurso, como a gente falou ontem, o trajeto é importante. E ele conseguiu. O nome do livro é 100 Dias Entre o Céu e o Mar. E ele construiu um barco à prova de capotagem. Então, o que isso tem a ver, Blaíra, com os nossos sonhos, tudo? Porque se a gente comete um erro agora, ou outra pessoa comete um erro, e a gente fica focando no erro, a gente gasta toda aquela energia naquele problema que a gente ocasionou, que a pessoa ocasionou. Quantas pessoas estão com problema de saúde aqui, porque cometeram algum errinho e ocasionou um problema de saúde? Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro e ver o que eu posso fazer a partir de agora. E parar de se culpar, realmente. Ok? A culpa, ela não nos ajuda em nada. A culpa não nos ajuda em nada. Sábado, 49º dia. E para liberar esse pensamento, esse sentimento de culpa, para saber que todo mundo erra, mas que a gente vai aprender sim com os erros que a gente faz e que a gente vai entender o outro com a falha dele também. E virar a página. Virar a página que a gente tem pressa para viver aquilo que a gente deseja. Aquela frase que vocês já sabem. Senhor, e pensa agora naquele auto-perdão, naquela sensação de falar que tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu me perdoo, eu reconheço, eu tô nesse processo de evolução. E eu vou pedir hoje, Senhor, tu pode todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização de meu desejo, em nome de Jesus. E a oração de hoje é: se você tem alguma amargura, o remédio acertado para ela é o conforto salutar que advém da fé em Deus. Inegavelmente, a receita básica para a sua amargura é entregar-se confiantemente a Deus, desabafar-lhe o que oprime o vosso coração. Ele há de drená-la de seu espírito e transformá-la em vitória. Vejam só, hein, gente, a gente falando sobre culpa e a oração falando sobre amargura. E eu não li a oração antes. Eu atendi a um pedido para poder falar sobre a culpa, tá? E a gente tem mais essa oração que a gente vai continuar todos os dias até o final, né? Faltam 2 semanas, gente, tá acabando. Tá acabando.
E quão consciente a gente tem que estar de entender que a gente é humano, que a gente está nesse processo de evolução, mas que a gente tem que sim observar os nossos atos e mudar. Por isso que eles falam que quando a gente vai ficando mais velha, vai amadurecendo, a gente vai tendo mais paciência, vai tendo mais discernimento das coisas, né? Uma vez ou outra também que eu tinha batido o carro do meu pai, na pressa, dando ré, desesperada, na pressa. Então assim, ó, a paciência nos ajuda muito a conquistar aquilo que a gente quer e a parar, pensar, refletir sobre os nossos atos. E sobretudo, assim, a evitar várias situações que a gente não quer passar. Deus está comigo. Repete comigo. Repete comigo que essa oração aqui é poderosa. Deus está comigo. Deus está me ouvindo. Deus está providenciando a solução necessária para o pedido que eu lhe fiz. Eu acredito que Deus está libertando todas as forças que me darão o que eu desejo. Eu acredito que estou sendo ouvido por Deus. Eu acredito que Deus sempre abrirá um caminho onde não existe caminho. Coloco o dia de hoje, a minha vida, a minha família, os meus entes queridos, o meu trabalho, as minhas necessidades e o pedido do meu coração pelo qual eu oro, nas mãos de Deus, de onde só pode advir o bem. Sejam quais forem os resultados deste dia, ele está nas mãos de Deus, de onde somente pode advir o bem. De onde somente pode advir o bem. Com a oração de hoje, com a reflexão do dia de hoje, eu deixo assim, alivia teu coração. Alivia teu coração para fluir a energia realmente, a energia da criação, que é a energia do fluir, da prosperidade, da paz. Para que você realmente consiga conquistar aquilo que você deseja no dia de hoje, teu pedido de hoje. Lembre da paciência. Lembre-se da paciência. E se hoje você está passando algo que você ocasionou, algo não tão positivo, olha para aquela situação e libera. Não passa mais uma noite, um dia, se culpando, carregando aquela marra de fogo, aquelas algemas de fogo, carregando esse fardo pesado. Decida hoje a tirar esse fardo pesado e ver que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E hoje, quando a gente tirar aquele peso da nossa bagagem, a gente consegue sim caminhar mais leve em busca dos nossos sonhos. E realmente passar os dias assim, sem ter aqueles respondentes emocionais, sem ter aquela palpitação, sem ter aquela dor de barriga, sem ter aquela dor de cabeça, aquela ansiedade. Porque a gente está decidido hoje a olhar para aquilo que a gente fez e acolher de uma forma que eu fiz, eu reconheci e eu vou fazer diferente. Porque a lição é quando a gente faz diferente. Não quando a gente fica remoendo aquilo que passou, aquilo que a gente fez ou aquilo que as outras pessoas fizeram pra gente. A lição realmente é olhar para aquilo e ver o que eu aprendi daquela situação. E que a gente possa, no dia de hoje, ser mais feliz que ontem. Bem mais feliz. Com a decisão de querer ser feliz no dia de hoje. E fazer a diferença da onde está. E é isso, gente. Cíntia, Ju, bom giorno. Carmen, Maíra, Adriano, bom dia. Mãe. Olha, os Estados Unidos, Jonatas. Olha, estamos internacionais, né? Pessoal de Portugal, de Londres, Estados Unidos, o Jonatas, do Brasil, aqui da Itália, Portugal, a Cássia, Samir do Brasil. Que maravilha, gente. É tão bom estar aqui. É isso, um abraço bem apertado. Oi, Cíntia. Cíntia Mídias, bom dia, seja bem-vinda. Um abraço bem apertado. Vamos aproveitar o sábado e decidir hoje levar para frente só aquilo que nos agrega e nos traz felicidade.
Um mega beijo pra vocês, bom dia, até amanhã. Chegou nada, Sara? Vai ficar gravado e a oração vai ficar gravadinha ali, ok? Pra você que perdeu a live e não quiser acompanhar a live, entra ali que a oração do dia vai estar ali, ok, Samir? É só ler a oração, mentalizar aquilo que você deseja, a sua cura, seu sonho, seu desejo, aquela paz que você tanto procura, ok? Mega beijo pra vocês, até amanhã, sábado, né?